Hoje, no nosso bate-papo, iremos descobrir como a rotina pode impactar positivamente o nosso bem-estar. Comigo na bancada, ele que tinha me abandonado, mas ele voltou, Bob Vilela. Obrigado, Sônia. Prazer estar aqui. Queria estar em todas, viu? Mas tá um pouco difícil, mas sempre que eu puder, conta comigo. E para falar sobre esse tema, sobre a rotina, como é que impacta, né, positivamente na vida da gente, ele, Bruno Hemerling. Olá, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Obrigado, Sônia, obrigado, Bob, por terem convidado e ter a oportunidade de falar um pouquinho com vocês, com todo mundo que está assistindo a gente sobre esse tema aí, né? Rotinas, hábitos e os impactos na saúde mental. Pegar umas dicas hoje, né? Altas dicas, né? Porque a impressão que a gente tem, né, Bob, é que rotina não é uma coisa bacana, né? E eu tô vendo que é o contrário do que eu penso, né, doutor? A gente conversava aqui antes de começar e até brinquei com o Bob, eu falei assim, não, ela tá preocupada demais, né, Bob? Tá achando que rotina é ruim, rotina é coisa de gente certinha, demais. Não é bem assim, não. Eu acho que aqueles que não são muito certinhos são os que mais precisam da rotina e é quem vai nos auxiliar. Acho que os hábitos, na verdade, eles vão nos auxiliar a viver melhor, né? Para que consigamos melhorar a nossa qualidade de vida, para que consigamos cumprir com as nossas obrigações. Isso eu acho que é o mais importante aí. Acordar, né, Bob? Saber que você tem que ter um monte de coisas pelo dia fora. Então, é salutar isso? Olha, acordar cedo não necessariamente é uma obrigação ou um estímulo que eu faço aqui e tudo mais. O mais importante é que nós consigamos criar alguns hábitos e isso entre na nossa rotina, comecemos a repetir esses hábitos. Agora, não necessariamente tem que acordar cedo, por exemplo. Né? Você falou de acordar, mas acordar cedo, muitas pessoas acham assim, se eu estabelecer uma rotina, eu vou precisar acordar cedo todo dia. Será que para estabelecer uma rotina tem que ser realmente acordar às 4h30 da manhã? Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu vi um coach falando que ele acordava 10:45 e o dia dele tinha que começar às 10:45, ele dormia cedo e tudo, e aquela era a melhor rotina possível, que ele estava fazendo um desenvolvimento das áreas cerebrais dele, criando um fortalecimento das áreas cerebrais dele e tudo mais. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que o que nós sabemos que tem realmente evidência científica é que nós precisamos ter rotinas e hábitos para nos auxiliarem na nossa vida. Né? Entendi. É engraçado, né? Eu sou da comunicação, né? Sou jornalista, sou publicitário, e eu acho que a publicidade, nesse caso, ela, lógico, né? Ela está fazendo o jogo dela, mas ela acaba, ao longo do tempo, ela construiu um sentido pejorativo para a rotina, né? Que é o saia da rotina, fuja da rotina. Então, assim, você mora em São Paulo, você mora em BH, fuja da rotina e venha para o hotel fazenda. Quer dizer, a rotina é horrível, né? A rotina te oprime, então você tem que sair dela, fugir dela. Vem para Porto Seguro, porque aqui você não vai ter rotina. Então a rotina virou sinônimo de coisa ruim, de coisa chata, né? É um pouco disso? Isso é verdade. Porém, algumas vezes, algumas rotinas podem ser muito ruins e prejudiciais também. Tá. Então, eu acho que esse é um tema muito interessante, porque nós conseguimos abordar a importância da rotina e os seus efeitos benéficos na saúde mental, mas a gente também pode falar um pouquinho aqui sobre os prejuízos que a gente pode ter, tanto na ausência de rotina, como na presença de algumas rotinas não muito legais. Entendi. Talvez essas campanhas sejam mais direcionadas para aquelas rotinas mais pesadas, né? De alguns trabalhadores que, na sua jornada entre transporte e trabalho, entregam aí, às vezes, 18 horas dos seus dias, só entre transporte e trabalho, restando 6 horas para todas as outras coisas, inclusive o sono, né? Hoje, nós sabemos que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Sono, por exemplo, a Associação Americana também de Sono, a indicação aí para adultos de tempo médio de sono esperado como adequado seria aí de 7, 8, 9 horas por noite, né? Isso varia um pouco, mas ficaria um pouco nessa casa aí. Existem pessoas que nas suas rotinas dos dias úteis, de segunda a sexta, dormem 4 horas por noite, por exemplo, e isso pode gerar um problema muito sério, não só
pela falta de sono e a sonolência durante o dia, mas pelos fatores também biológicos, fatores inflamatórios, né? Nós temos hormônios para regular o nosso ciclo sono-vigília, por exemplo. Temos melatonina, temos cortisol, né? Nós vamos ter aí aumento da liberação de melatonina, por exemplo, quando começa a baixar a luz, né? No final do dia. Isso vai auxiliar aí a iniciar o sono, por exemplo, na tentativa do nosso corpo de regular isso. Temos, por exemplo, o cortisol também, que vai ser um pouco, eu vou usar o termo entre aspas, mas um pouco contrário, assim, né? Para que consiga mais a ativação, realizar as atividades diárias. Então, a inversão do próprio ciclo sono-vigília ou a diminuição do período de sono já vai te trazer prejuízos biológicos. Você vai ficar com o corpo mais inflamado, né? Você vai ter problemas de estresse oxidativo ao longo do tempo. Então, isso também é complicado. Fora isso, essas rotinas pesadas, muitas vezes também trazem prejuízos pela própria falta de tempo durante o dia para realizar coisas que são importantes para todos os seres humanos, por exemplo, né? Estabelecimento de relações afetivas, vínculos afetivos, né? Realização de atividades de lazer, algum hobby, realização de atividade física, tempo para uma alimentação adequada, e tudo isso é muito importante para o contexto global da nossa saúde, incluindo a nossa saúde mental. Doutor, quando o senhor fala do sono, da mesma forma que existem pessoas que dormem pouco, eu me enquadro nesse grupo, tem pessoas também que dormem demais. E aí? O equilíbrio disso aí? Existe? Eu brinco que na psiquiatria o mais difícil é o equilíbrio. Você pegar um paciente muito agitado e sedá-lo para que ele durma é relativamente fácil. Nós temos opções de sedativos muito potentes que podem ser utilizados para o paciente, por exemplo, dentro de um contexto hospitalar, que você vai sedar o paciente. Por outro lado, também gerar um aumento do tônus afetivo ali também é relativamente não tão difícil. Por quê? Existem drogas muito boas que ajudam muito, né, na melhora ali do humor do paciente, por exemplo. Eu falo que sempre o difícil é o equilíbrio, porque muitas vezes, dependendo da patologia do paciente, está lá muito deprimido, você pesa a mão, entre aspas, com uma medicação antidepressiva potente, isso pode gerar o paciente, isso pode gerar no paciente um aumento tão importante ali do humor que ele comece a ter, às vezes, até psicose, né? Então, assim, eu sempre brinco que, na psiquiatria, o mais difícil é o equilíbrio. No sono, é a mesma coisa. Você falou assim, tem gente, Bruno, que dorme demais, tem gente que dorme muito pouco, e você falou que é uma dessas pessoas, né? Primeiro, a gente tem que definir o que é pouco e o que é demais. Como eu falei, existem alguns consensos hoje já que são utilizados como norte, para que possamos entender ali o que seria mais adequado, respeitando as diferenças de cada um, claro, né? Mas, por exemplo, talvez a diminuição tão importante do período de sono possa estar relacionado a alguma patologia. Nós temos em alguns transtornos distúrbios do sono, mas nós temos em alguns transtornos de humor, por exemplo, a diminuição da necessidade de sono. Um dos critérios diagnósticos para um dos transtornos de humor que existe, por exemplo, é isso, diminuição da necessidade de sono. Aquela pessoa que às vezes dorme pouco e acorda descansada, fazer suas atividades normais, né? E acha que isso tá ótimo. Essa pessoa, muitas vezes, quando procura ajuda, isso é uma das coisas que ela não quer que mude. Porque ela fala assim, nossa, se eu tenho a capacidade de dormir 3 horas por noite, acordar sem sono e produzir 21 horas do meu dia, rendendo muito. Doutor, eu quero que isso continue. Pelo amor de Deus, doutor, você não vai me botar para dormir, não. Os pacientes falam isso, eles falam isso. Só que isso gera consequências a longo prazo. Por quê? Como eu falei do estresse oxidativo e tudo mais, existem estudos recentes que mostram que alguns pacientes, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, com um transtorno bipolar, eles podem ser considerados idosos a partir dos 50 anos de idade, por causa da prevalência do aparecimento de algumas doenças que são mais comuns
na idade mais senil. Algumas doenças que são prioritariamente geriátricas têm um aparecimento mais precoce nesses pacientes. Entendi. E as teorias que circundam esse contexto, todas estão relacionadas ao aumento da inflamação no corpo dessas pessoas. Então, essas pessoas, às vezes, estão com cortisol lá em cima. É um hormônio, por exemplo. E isso vai gerar uma inflamação no corpo dela muito importante. Por outro lado, sobre as pessoas que dormem demais, às vezes existem pessoas com distúrbios de sono que, sentadas numa cadeira como essa aqui, num estúdio confortável como esse, não suportaria aguardar a primeira pergunta. Já teria dormido. Isso pode acontecer, mas nesses casos extremos, nitidamente também são alterações aí importantes que precisam de tratamento, né? Às vezes a gente tem distúrbios de sono como narcolepsia, alguns outros distúrbios que podem ser melhorados com medicamentos específicos e tratamentos específicos. Então, assim, o equilíbrio certamente é a melhor saída, mas a gente tem que observar se talvez essa diminuição do período de sono, esse aumento excessivo da sonolência, não estejam relacionados a alguma patologia. Sim. Então, assim, a gente tem 8 bilhões de habitantes no mundo. Dá para dizer que existe um padrão. Dá para dizer que existe, quer dizer, Sim. Boa parte desses 90%, 99% desses 8 bilhões, eles têm que dormir um determinado tempo, eles têm que acordar e ter determinados hábitos, isso dá para dizer já. Sim, sim. Como eu falei dos consensos, né? A gente tem aí associações em vários países do mundo. Eu citei aqui duas, uma Associação Brasileira de Sono, né? Que tem lá, se entrar no site deles, procurar no Google. Eu não me recordo ao certo se é Sociedade Brasileira de Sono ou se é Associação Brasileira de Sono, mas essas entidades, elas têm como parte do seu trabalho a pesquisa dos padrões considerados normais, né? Então, eu citei, por exemplo, pesquisas americanas e brasileiras, você vai ficar aí nessa faixa aí. Você vai pegar a maioria esmagadora nessa faixa de indicação. 7 a 9 horas de sono, né? Então, sim, as pesquisas são feitas de acordo com a prevalência mesmo. Como que isso se apresenta na população mundial, né? O que é considerado normal? Porque você pegar... e o conceito de normal também é um conceito muito complicado. Eu lembro que um livro fantástico que eu li, não tem muito tempo, acredito que deve ter 3 anos que eu li esse livro, talvez 4. Foi uma indicação que eu recebi durante as minhas aulas de psiquiatria na Faculdade de Medicina. Chama-se O Normal e o Patológico. E é de um escritor chamado George Scanlon. E esse livro, O Normal e o Patológico, é um livro que aborda essa questão, que é muito complicado, né? Você, na sua pergunta, iniciou falando assim, temos bilhões de pessoas no mundo. Nós conseguimos observar o que é o padrão mais prevalente, né? Só que a gente tem que tomar cuidado porque, talvez, com a mudança tão importante da sociedade, aumente a prevalência de diminuição do sono, só que se isso estiver causando prejuízos, talvez isso não seja o adequado. Sim. Talvez, se você virar para mim e falar assim, vou usar um exemplo esdrúxulo, se assim, Bruno, eu sou professor universitário, né, como você falou, assim, eu sou professor universitário e na minha turma todos os alunos dormem ali poucas horas por noite e a média ali é de 2 horas por noite. Eles estão tendo um desempenho bom no curso. Posso considerar que esse é o novo padrão adequado? Não pode. As variáveis são inúmeras, inclusive os efeitos biológicos que isso vai causar no corpo, né? Então, assim, é complexo, mas a gente deixa isso para as entidades que já pesquisam, focam nisso, e a gente aproveita e aprende com eles, né? O que eles têm mais expertise. Com certeza. Doutor, então, já que existe um padrão, né, de 7, 9 horas aí, quem está menor do que isso aí está fora do padrão. Automaticamente, se a pessoa faz uso de medicação, você falou que as 4 horas pode criar uma inflamação nas células. Então, e quem é que faz uso de medicação? Também pode, ou melhor, o sono dela vai ser um sono saudável? Outra pergunta muito complexa, mas eu adoro perguntas complexas, assim, eu acho que isso é o que nos instiga a debater assuntos importantes. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, tem uma pessoa que, eu falei que talvez se ela dormisse 4 horas por noite, ela teria um aumento da inflamação no corpo.
Mas aí você me perguntou se essa pessoa tomar um remédio para induzir o sono, talvez ela durma 8 horas com o medicamento. Será que tomar o medicamento também não é prejudicial para ela? Eu acho que foi mais ou menos essa a pergunta, né? Então, assim, isso também não é uma pergunta fácil de se responder, porque existem inúmeros medicamentos no mercado. Existem inúmeros medicamentos no mercado, só que existem medicamentos prioritariamente hipnóticos, que agem em regiões específicas do cérebro, né? Nós temos muito comumente utilizados os benzodiazepínicos, e aqui eu vou citar um nome que é muito conhecido, né? Que é o Rivotril ou clonazepam, que é uma medicação há muito tempo no mercado e que foi amplamente utilizada no Brasil por muitos anos. Com a nova geração de drogas hipnóticas, hoje o famoso Zolpidem praticamente tomou conta do mercado, ou pelo menos aumentou muito o seu uso, diminuindo a utilização, por exemplo, de clonazepam em alguns pacientes. Só que o que acontece? Eu gosto muito de falar do Zolpidem especificamente, porque eu sempre brinco com os meus pacientes que é uma medicação muito perigosa. Eu disse, doutor, mas é muito perigosa por quê? É uma medicação tão boa, induz meu sono. Meu outro médico me passou por um período que eu precisei, e aí eu uso há anos. Só que se você ler a bula do Zolpidem, se você pegar os estudos do Zolpidem, você vai ver que ele é um medicamento muito bom, utilizado por períodos curtos. Então, às vezes, o Zolpidem tem uma excelente indicação, por exemplo, em quadros pós-operatórios, onde você precisa que o paciente durma, o paciente não fique se mexendo muito, ele precisa ter aquele padrão de sono ali, às vezes desregulou e tudo mais. Alguns colegas médicos também e pesquisadores, eles gostam muito de indicar para processos como luto, às vezes um processo ali difícil, mas que tem um período determinado, que a tendência natural, o curso natural seja uma melhora, né? Porém, o uso crônico começou a se mostrar problemático. As pessoas utilizando muito começaram a apresentar sonambulismo, começaram a apresentar aumento da incidência de psicose. Então, precisamos tomar muito cuidado. Então, assim, realmente, é ruim o processo inflamatório de quem dorme pouco, mas devemos saber que algumas drogas utilizadas na indução do sono podem ter prejuízos maiores. Sim. A grande sacada é o equilíbrio. Lembra que eu falei lá atrás? Então, é isso aí. Psiquiatria é equilíbrio. Você não quer pegar aquele paciente agitado e tornar ele disfuncional. Você quer trazer ele para o equilíbrio para que ele consiga executar suas atividades do dia a dia, trabalhar e viver. E o paciente, a questão do sono, no paciente é a mesma coisa. A gente precisa de um equilíbrio. E aí é custo-benefício. Qual que é o prejuízo que a medicação pode causar? Qual que é o benefício que ela causa? Hoje nós temos que sempre superar o risco com o benefício, né? Então, o benefício precisa superar o risco. E é assim que a gente utiliza as drogas do sono. Sabendo hoje, por estudos, e quem quiser saber mais sobre isso, pode me procurar, me chamar aí nas minhas redes sociais. Eu adoro discutir sobre isso. Tenho muitos estudos no meu computador dessa parte de sono, que é uma parte que eu gosto. Mas os estudos já mostram que os benefícios são superiores. Então, é melhor você regular esses níveis hormonais, tendo essa regulação e essa baixa do cortisol. Isso vai ser menos inflamatório do que os efeitos colaterais que os medicamentos podem causar. Sim. Lembrando sempre que quem está sob uso de medicação precisa de acompanhamento regular com o seu médico. E aí, o médico vai conseguir observar se alguma alteração surgir e tirar a medicação também em tempo hábil para que isso não cause prejuízos mais importantes. Né? Então, precisamos tomar cuidado. Tem drogas que são mais prejudiciais que outras, mas o prejuízo, nesse caso específico da diminuição da necessidade de sono, o prejuízo inflamatório é muito mais alto do que o prejuízo que a gente pode ter usando a maioria das drogas, pelo menos. Doutor, a rotina do dia a dia, seja no trabalho, dentro de casa, nos afazeres. O próprio nome diz, né? Se você faz todo dia, toda hora, você acaba fazendo melhor e até mais rápido, né? Ou não? Sim, acaba. O nosso cérebro, ele gasta muito mais energia quando ele precisa tentar adivinhar o que vai acontecer depois, por exemplo. Eu brincava que na enquete que eu fiz no meu Instagram, quando eu estava vindo aqui para gravar, eu coloquei umas opções lá e muitas pessoas marcaram, por exemplo, TDAH.
E aí no tema que eu falaria, né? E aí no história seguinte eu coloquei assim, olha, quem marcou TDAH errou, mas o que eu vou falar tem muita relação com o TDAH. E isso veio na minha cabeça. Por quê? Uma das coisas que a gente trata no TDAH é essa falta de rotina, falta de organização. O paciente com TDAH ele costuma esquecer muitas coisas, costuma deixar para a última hora, costuma pegar aquele trabalho que o professor solicitou há 3 semanas e precisa entregar hoje às 18 horas e ele vai entregar esse trabalho às 17 horas e 59 minutos e vai fazer hoje. Aquele trabalho que ele tem que entregar meio-dia, no último momento da aula ali de quem estuda pela manhã, e ele vai fazer a manhã toda, vai acordar mais cedo, vai pegar e vai fazer aquele trabalho, virou a noite fazendo, vai fazer, vai executar. Só que isso também é prejudicial. A descarga que você tem ali de energia para empreender naquele trabalho, para conseguir executá-lo em pouco tempo, ela é muito maior e ela causa outros prejuízos. Ao final disso, a pessoa vai estar mais cansada, às vezes esgotada, às vezes mais irritada por ter feito daquela forma. E aí é onde essa questão, que eu queria falar, essa questão do aumento de gasto de energia para poder fazer as coisas que não são organizadas, não são ordenadas. Né? O nosso cérebro ele trabalha muito bem com previsibilidade. Muito bem, muito bem. Então, quando nós criamos hábitos e rotinas, isso tende a ficar muito mais natural e mais fácil de fazer. É isso mesmo. Na criação de hábitos, existem muitas pessoas que indicam métodos diferentes. Existem os que indicam os métodos de início gradativo, que aí é a maioria esmagadora. Existem os que indicam o método de início, um início mais radical ali, né? Existem os que indicam, falam, não, você já tem que começar fazendo da forma que é para fazer mesmo todo dia, e aí vai criar esse hábito e tudo mais. O que nós sabemos é que, por exemplo, existem regiões do cérebro, estudos que mostram esses mapeamentos cerebrais, e as neurociências, elas contribuem muito com isso, que existem regiões específicas que estão relacionadas ali à execução de coisas habituais. Por exemplo, tem até um estudo de 2019, um estudo relativamente recente, estamos em 2023, que mostrou como que a ativação eu vou falar aqui de regiões cerebrais, gente, eu sei que a maioria das pessoas são leigas, então não foque muito nisso, não. Mas existem regiões específicas cerebrais, por exemplo, o estriado dorsal, ele é a parte que é mais ativada na execução de coisas habituais. E quando passamos a criar novos hábitos, existe a tendência da ativação passar do estriado ventral para o estriado dorsal. Então, isso mostra o quê? Eu adoro a associação com neurociências. Isso mostra que existem áreas específicas para execução de tarefas habituais. Às vezes é a mesma tarefa. Só que quando você faz pela primeira vez, um exemplo, encher essa caneca com água, a partir do momento que isso se torna um hábito, se eu fizer isso todo dia, ao meio-dia, a área cerebral responsável, não vou falar responsável, né? Mas o que nós conseguimos enxergar hoje é as áreas de ativação, né? A área mais ativada muda. Passa ali do estriado ventral para o estriado dorsal, por exemplo. Ou seja, fica uma coisa mais automática, que é o que a gente chama. Exatamente. E aí, assim, a neurociência avança muito, né? Esses estudos avançam muito, mas eu acho sempre fantástica essa associação, porque eu acho que em alguns anos nós vamos conseguir mapear muito melhor as áreas de ativação do cérebro e tudo mais. Então, assim, nós gastamos menos energia e é mais fácil fazer quando temos o hábito. Às vezes, como eu falei no início, vai ter essa dificuldade, isso é comum. Então, aí, nos métodos de início gradativo, você vai começar com mais esforço, né? Por exemplo, você vai começar a fazer academia. Aí, por exemplo, é uma realidade minha de dificuldade. Eu falo com os meus pacientes. Minha também. Eu falo com os meus pacientes, que o paciente meu que estiver assistindo vai ver. Fala assim, nossa, ele fala mesmo. Eu falo assim, olha, eu também tenho dificuldade, tá? Só que se eu não colocar ordem nas coisas, eu não executo. Então, a academia, por exemplo, você não vai chegar lá e pagar 1 ano. Eu já fiz essa bobeira várias vezes de pagar 3 meses. Não, você vai começar a atividade física? Começa em casa, faz uma flexão, faz um abdominal. Achou que tá fácil demais? Faz 2, 10, 20, 50. Cria o hábito. Muito melhor do que você pegar um dia, atividade física extensa, e ao final do dia
parar ela e no dia seguinte não fazer mais nada. Então não vamos ter muitos benefícios com isso, né? Então a gente tem que começar, no começo vai ser mais difícil, mas depois que se torna hábito, as coisas facilitam muito. Aconteceu muito na pandemia, né? O pessoal começou a andar de bike, né? A bicicleta é um esporte mais seguro, você tem um distanciamento. Aí o cara ia lá, comprava uma bicicleta de 10 mil, comprava todo o aparato, dava 2 voltas na ilha e a bicicleta ficou lá, né? Ficou parada, não criou o hábito, né? Sim. Ou hábito ou não gostava da rotina que ela estava querendo. Porque o que acontece? Eu acho que quando você gosta da rotina que te é imposta no dia a dia, eu acho que tudo fica mais fácil, né? Tanto no trabalho, nas convivências. Porque quando sai para algo que você não gosta, imagina você executando um trabalho que você não gosta. Eu acho que a rotina pode chegar uma hora que a pessoa pode se adaptar? Olha, pode. E eu gosto muito de tocar nesse assunto também, porque eu costumo falar isso, uma coisa que eu aprendi com um professor meu. Nós não somos mais crianças para executarmos apenas o que a gente gosta. Isso eu acho que é uma premissa importante, porque a partir do momento que temos responsabilidades, que somos adultos, nós precisamos encarar algumas coisas que a gente não gosta. Obviamente que realmente vai ser mais difícil. Vai ser muito mais fácil você fazer aquilo que você gosta, né? Eu, por exemplo, eu tenho o meu hobby que eu gosto de fazer, de executá-lo, então é muito mais fácil para mim que no meu dia de lazer eu consiga sair de casa para executar uma atividade diferente, porque eu gosto de fazer aquilo. Já na atividade física, para mim é péssimo, porque eu não gosto de fazer a maioria das atividades físicas, né? E o nosso cérebro ele também trabalha com circuitos de recompensa, né? Então, por exemplo, na atividade física você demora muito mais para atingir os níveis cerebrais de recompensa que você atingiria usando uma droga, por exemplo. Sim. Então, se você utilizar uma droga, a sua recompensa é imediata. E aí, o seu cérebro aprende e ele vai querer aquilo mais. Na atividade física demora muito mais tempo. E existem pessoas com gostos específicos também. Tem gente que começa a correr e se apaixona e vai correr o resto da vida. Tem gente que começa a correr, gosta, corre um mês e para, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, o que eu acho importante? Às vezes vai ser mais difícil. Eu acho que isso a gente precisa saber. Por quê? Óbvio que eu estimulo a pessoa, por exemplo, que precisa fazer uma atividade física, a procurar o que ela goste mais. Talvez não foi a bicicleta. Talvez aquela rotina da bicicleta realmente não era legal para ela. Sim. O fato de os grupos gostam de acordar mais cedo, pedalar em grupos, geralmente, né? Eu vejo muito isso, pessoal pedalar em grupo, às vezes em 2, 3. Mas talvez aquela pessoa, ela vai se beneficiar mais de um esporte solo. Às vezes um boxe vai ser melhor para ela. Ela vai gostar mais. Então, eu prefiro que ela tenha esse incentivo de fazer algo que ela gosta, porque vai ser mais fácil para ela manter. Mas existem coisas que nós precisamos fazer que nós nunca gostaremos. Sim. Mesmo assim, essas coisas precisam ser feitas. Com certeza. Mas tem coisa, Bob, eu não sei se acontece com você. Às vezes você está com a agenda tomada e de repente aparece algo de última hora. Aí você consegue colocar ela dentro da sua rotina naquele dia. São coisas que a gente dá prioridade. Porque tem umas que a gente não encaixa de jeito nenhum, a gente não acha como. É falta de prioridade. Essa aqui eu vou dar um jeito de... aí tem a relação com o interesse mesmo. Sim. Né? Tem a relação com o interesse. Por exemplo, aqui a gente não conseguiu que eu viesse na primeira vez, por exemplo. Eu estava até em São Paulo, eu estou em São Paulo, eu não consigo chegar a tempo e executar isso, não consigo encaixar na minha agenda esse dia, por exemplo. E aí acabou que depois a gente marcou e eu falei, não, eu botei na agenda, consegui organizar. Sem agenda, certamente eu não estaria aqui, eu teria esquecido. Eu não estaria aqui. Se eu não tivesse agenda, se eu não tivesse anotado em 2 lugares. Então, isso é coisa que para mim é muito importante. Existem pessoas que precisam menos que isso. Porém, tem a questão do interesse, né? Se alguém virar para você e falar assim, Bob, sua agenda hoje está lotada, mas eu preciso que você pegue um carro e vá até Belo Horizonte, chegando lá você vai ganhar $1 milhão. Você dá um jeitinho, né? Se o interesse for muito, se você não puder ir, eu vou, viu? Assim, eu gosto de usar esses exemplos sempre muito, muito esdrúxulos, para que a gente entenda que, nossa, realmente, quando o interesse é muito alto, nós conseguimos dar um jeito. Só que isso não significa que você conseguiu colocar na sua rotina porque cabia. Às vezes você extrapolou a sua rotina
Porque no seu cérebro, a recompensa, o estímulo ele foi tão grande que você vai falar assim, não, a recompensa vai ser muito superior ao meu cansaço por executar uma atividade a mais. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Mas quando é um objeto de desejo muito importante, realmente, você vai encaixar aquilo na sua rotina, né? Agora, eu acho que foi uma deixa muito boa para começarmos a falar, por exemplo, sobre imprevistos. Porque quando eu falo assim, poxa, é importante ter rotina. Para o nosso cérebro, é muito bom lidar com a previsibilidade. Para ele é muito bom, gasta menos energia. É mais fácil do que ter que ficar adivinhando o que vai acontecer depois. Isso aí, acho que a gente já entendeu. Mas e naqueles dias que imprevistos surgem? Como que a gente lida com isso? Você tá com a tarde toda prontinha ali, né? Explode uma bomba, assim, né? Loucura. E aí, isso também impacta a nossa saúde mental, né? Ter a rotina é benéfico para a nossa saúde mental, tá? E eu não especifiquei aqui, quando eu falando de rotina e de hábitos, eu não estou falando só de hábitos saudáveis, não. Eu estou falando de hábitos de maneira geral. Sim. Até os compromissos que nós precisamos cumprir, eles precisam estar dentro desse universo de uma rotina determinada, né? Quando a gente fala de rotina, quando a gente fala de hábitos de vida, todo mundo acha que você vai falar ali de uma rotina de atividade física e de hábitos de alimentação. As pessoas, às vezes, não entendem que rotina não é só isso. Isso tem que estar inserido na rotina. A gente comentou lá no começo sobre o sono, a importância do sono, né? A falta dele ser inflamatória e isso trazer prejuízo para a saúde mental e para a saúde física do nosso corpo também. Nós falamos a questão de executar as nossas tarefas, citamos aí a questão até da atividade física. A pessoa na pandemia comprou muita bicicleta, mas depois largou. Isso está incluído na rotina. Isso tem que ter também. Só que as nossas coisas do dia a dia, as coisas comuns, elas também têm que estar incluídas num padrão de execução, né? E aí, quando temos esse padrão de execução e surgem imprevistos, nós temos que nos proteger e nos blindar para que isso não afete a nossa saúde mental. Com uma decepção absurda, por exemplo. Então, já aconteceu comigo de ter ali, às vezes, um paciente que tem TDAH, mas ele, além do TDAH, tem uma outra condição, e ele é, às vezes, um pouco mais obsessivo com as coisas e tudo, e ele precisava muito de ter a rotina para aquilo auxiliá-lo na vida dele, ele melhorar a qualidade de vida dele, a saúde mental, mas num imprevisto que surgiu, ele teve uma decepção muito grande, uma frustração muito grande. Nós precisamos estar preparados para lidar com as frustrações de maneira geral, inclusive quando imprevistos acontecem na nossa rotina, tá? Mas estar preparado para isso e ser flexível ao aparecimento de imprevistos não é a mesma coisa do que não ter rotina e viver só resolvendo imprevistos. Senão vira uma gincana a vida, né? Vira uma loucura, né? Doutor, você percebe que muitas vezes a pessoa, em vez de se dispor, né, aquele esforço de criar um hábito, ela corre lá no seu consultório para buscar a medicação, quer dizer, não, eu não vou ter tempo de criar uma rotina, então me dá isso aqui que eu preciso dormir, me dá isso aqui que eu preciso acordar, é isso. É muito comum. E aí, quando chega esse tipo de paciente que talvez mudança de hábitos de vida, né, mudança do estilo de vida, uma alimentação mais saudável, atividade física, a psicoterapia, por exemplo. Às vezes o paciente chega falando assim, eu não tenho tempo para acompanhar com o psicólogo, não tenho tempo para dormir, não tenho tempo para isso, eu quero um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para estudar. Acontece, eu já ouvi. E aí esse é o tipo de paciente que eu gosto de abordar de uma maneira um pouco diferente. Eu já viro e falo assim, olha, você veio aqui sem entender que você está precisando de ajuda. Porque você veio procurando uma ajuda diferente da que eu quero te propor. Solução rápida, né? E aí eu falo assim, mas você tem que entender que você adoeceu. Para falar isso que você está falando comigo, você precisa estar doente. Se você não estivesse doente, você não conseguiria falar isso que você está falando comigo. E aí você, numa tentativa de levar o paciente ao insight da condição atual, quando eu falo aqui doente, gente, é porque o paciente está sofrendo. Ele não sabe ainda, mas ele está sofrendo. Às vezes ele está vivendo uma ansiedade tão intensa que acha que a melhor saída para ele é procurar um remédio para dormir, um para acordar, um para estudar. E acha que aquilo vai resolver. Não, você tem que tentar mostrar para esse paciente
que a gente vai cuidar dele. Só que talvez você cuide primeiro dessa ansiedade dele. Às vezes é necessário afastá-lo do trabalho por um período, para que ele consiga organizar a mente dele e aí, lá na frente, quando o tratamento começa e começa a gerar frutos e resultados, o paciente às vezes fala assim, nossa, doutor, ainda bem que você me mostrou que eu estava precisando de ajuda e eu não precisava de ajuda para dormir, para acordar. Às vezes o paciente precisava de ajuda para diminuir a ansiedade. Às vezes o paciente está tão deprimido que ele te procura falando assim, doutor, eu quero um remédio para dormir porque eu não quero fazer nada. E aí você consegue mostrar para ele que o adoecimento dele é outro. O adoecimento dele é porque ele está tão deprimido, ele está tão rebaixado, está tão para baixo, que ele precisa de ajuda para sair daquela depressão. E não para ficar dormindo o dia inteiro. Então, assim, às vezes essas abordagens acontecem, mas às vezes não é, eu vou usar um termo entre aspas, que não é falta de vergonha na cara, não. Ele quer lá dormir, acordar. Não, às vezes é porque ele está doente mesmo. Ele chega desse jeito, ele fala que ele não tem tempo para atividade física, ele não quer, mas às vezes ele não quer porque ele está doente. Sim. E aí eu sempre dou esse exemplo. Eu falo assim, olha, a gente vai te tirar desse buraco tão profundo onde você ainda não consegue fazer esforço nenhum para sair. E a gente te traz para um outro ambiente que ainda é profundo, mas que agora vai ter a sua ajuda. E aí o paciente começa a fazer a parte dele. No início, às vezes, a parte do paciente é só tomar medicação, porque ele não consegue expressar nenhum tipo de reação. E ele começa a fazer a parte dele, a gente começa a introduzir atividade física, ele aceita fazer uma psicoterapia, e nós vamos caminhando junto. Ali, às vezes, o encontro com o psicólogo é 2 vezes por semana, dependendo do caso, semanal. E a gente vai caminhando junto com as medicações, até conseguir fazer com que o paciente melhore. Agora, também existem pessoas que não estão adoecidas e só querem aumentar o desempenho às custas de drogas. Assim como existem pessoas que querem sair da realidade, fugir da realidade com o uso de drogas ilícitas. Ah, não, eu quero ir para uma festa e usar os termos populares que eles usam, um doce, uma bala, porque eu quero fugir da minha realidade. Existem aqueles pacientes, existem aquelas pessoas que procuram um médico, por exemplo, querendo um ganho secundário. Às vezes ele está ali, é uma pessoa completamente sem alterações psíquicas naquele momento, mas ele chega para você e fala assim, doutor, eu sei que tem um remédio aí que a gente estuda mais com ele. As drogas dos concursos, né? Exatamente. Doutor, eu quero uma Ritalina. Chega assim. Aí eu sempre faço essa abordagem conversando. Quando eu ouço esse tipo de coisa no início, eu falo assim, olha só, mas por quê? Você quer passar onde? Aí você vai criando um vínculo. Ah, não, doutor, estou tentando fazer uma prova para juiz federal e eu preciso disso e meu amigo me vendia, mas eu pagava muito caro, eu não sei onde ele consegue e tal. Eu queria ter uma prescrição para eu comprar um remédio e tomar. E aí você vai entendendo a realidade do paciente, você cria um vínculo. Depois que você cria um vínculo, o paciente te permite mostrar algumas coisas para ele. Como, por exemplo, alguns estudos recentes que já provaram que o desempenho de alguns pacientes neurotípicos, de pessoas neurotípicas, comparado ao desempenho de pacientes com TDAH e aqui o neurotípico é o, entre aspas, paciente que não tem normal, o transtorno, paciente que não tem aquele transtorno mental. Sim. O paciente que não tem o transtorno mental comparado ao paciente que tem, nesse caso desse estudo, TDAH. Por que o TDAH? Porque essas drogas psicoestimulantes, o pessoal hoje em dia chama às vezes de droga de concurso, droga das provas, ele tem evidência científica no paciente que tem TDAH. E aí quando isso foi comparado nesse estudo, provou que os resultados dos pacientes que não têm TDAH e que tomam essas drogas para estudar, o resultado é pior nas provas do que quando eles não tomam. Então, hoje a gente já está conseguindo mudar um pouco essa mentalidade. A gente já está conseguindo deixar as drogas reservadas para os pacientes que têm indicação, né? Então, isso está começando a diminuir. Eu já consegui com alguns pacientes reverter isso e mostrar que alguns hábitos e tudo ele melhoraria, né? Porque o efeito do psicoestimulante no cérebro do paciente com TDAH, ele não necessariamente é o mesmo daquele paciente que não tem. Sim. Tem paciente com TDAH, por exemplo, que toma e fica mais agitado, mais eufórico? Tem, pode acontecer. Mas muitas vezes, o paciente com TDAH que toma um psicoestimulante costuma ter um efeito regulador. Costuma abaixar a energia dessa pessoa. Às vezes o paciente com TDAH que é muito impulsivo, o psicoestimulante dá uma acalmada nele, ele fica mais tranquilo, né? Por outro lado, o paciente neurotípico que toma, às vezes ele vai
ter uma euforia muito grande, vai conseguir estudar por muitas horas e vai associar que ele só conseguiu estudar por causa do remédio que é para melhorar o desempenho. Mas às vezes foi só a euforia gerada pelo medicamento, né? Então, assim, existem os dois tipos de pacientes, os que procuram, mas que estão adoecidos, porque não querem as coisas, mas também tem os que procuram porque querem ganho secundário só. E aí o que eu acho mais bacana aí mesmo é como que nesses dois casos a gente, com a nossa abordagem e criando esse vínculo com o paciente, nós conseguimos ajudar o paciente a trilhar por um caminho melhor, né? Doutor, acontece muito, às vezes, não sei se já aconteceu com você, Rob, você está com a rotina totalmente montada, aí, de repente, você esquece de um. Aí você vira e fala assim, lá no final do dia, você fala, não fui no médico, não fui na academia, o que é que acontece? Comigo acontece direto. Ó, pode ser TDAH, hein? Aí, ó, vamos investigar isso aí. As brincadeiras à parte, realmente pode ser algum transtorno ali envolvido, né? No caso do TDAH, por exemplo, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele precisa, até hoje é assim, né? Existem escolas que, fala assim, escola europeia, né? Eu vou chamar de escola europeia. No último congresso de TDAH, você vê que o grupo da Europa, ele quer mudar isso já, mas até hoje é um transtorno de neurodesenvolvimento, é assim classificado, e precisa ter o início dos sintomas antes ali da adolescência ali, né? Até os 12 anos de idade, pelo menos o início dos sintomas. Só que na idade adulta, persiste muitos dos sintomas. Então, às vezes, o esquecimento e tudo pode ser um transtorno. Mas pode não ser, tá? Pode não ser. Muitas vezes, o paciente já chegou me procurando achando que tinha TDAH, e aí a gente abre uma investigação e tudo mais, e você conclui que não é TDAH, e às vezes é sobrecarga de trabalho, tá? O nosso cérebro, ele tem uma quantidade de informações que ele consegue processar, que é absurdamente grande, óbvio. Mas a sobrecarga, às vezes a falta de uma rotina, a falta de um sono adequado, pode criar aí, no cérebro mesmo, lapsos de memória. Você pode começar a ter lapsos de memória, esquecimento, isso tudo pode acontecer. Às vezes é só uma sobrecarga. E, por exemplo, eu começo a rir porque eu passei por isso recentemente. Uma transição de empregos, eu cheguei a um ponto que eu falei assim, nossa, o que está acontecendo comigo? É a sobrecarga. Eu parei para falar assim, eu sempre tive muito cuidado para que a minha rotina não se tornasse muito desgastante, né? E quando eu precisei conversar com o meu chefe de um local que eu trabalhava, ele falou assim, olha, para mim não está dando, surgiram outras oportunidades, eu tenho novas responsabilidades. Se eu continuar, eu vou fazer besteira, vou começar a esquecer, vou começar a não trabalhar direito. E aí a gente tem que ter humildade para dar 2 passos para trás. Às vezes isso tem impacto financeiro, Sim. porque você está acostumado, às vezes, numa rotina mais intensa, ter um faturamento mais alto. Comigo foi isso, assim, eu tive que ter um impacto financeiro enorme, mas eu falei, não, estou assumindo responsabilidades de linha de pesquisa, mestrado, então agora eu preciso cuidar disso. Preservar seu futuro. Vou focar aqui. E aí, a sobrecarga poderia ter me causado esses prejuízos. Sim. Então, pode ser só uma sobrecarga, né? Se esquecer esse compromisso pode ser uma sobrecarga. Esqueci que eu tinha médico. Pode ser uma falta de sono. Pode ser uma eventualidade. Eu vou chamar de eventualidade se isso acontecer uma vez, assim, muito raro. Agora, se isso começa a acontecer com frequência, isso está te causando prejuízo. Sim. A gente vê alguns casos, né, que infelizmente se repetem, trágicos, né, de pessoas que esquecem os filhos nos carros, né, esquece de buscar filho na escola, aí já não é trágico, mas assim, a rotina está tão pesada, né, e às vezes não é nem um sintoma, digamos, clínico, né? É só uma de alerta já, né? Que a Sim. rotina está negativa, né? Já, né? E acontece de ser algo clínico. Já aconteceu de chegar um paciente, que é esquecimento, paciente jovem, 24 anos e tudo. Fui investigar uma alteração num órgão chamado tireoide, uma alteração muito expressiva, e ela estava com um problema de memória gravíssimo, né? Então, assim, sou desatenta, deficiência intelectual, o que é? Não, às vezes a gente precisa descartar. Às vezes não. Sempre precisamos descartar os diagnósticos diferenciais aí. Pode ser uma disfunção orgânica, mas pode não ser também. Pode ser a sobrecarga, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre falo assim, começou a te causar prejuízo, é hora de procurar ajuda. Sua saúde mental não está legal, é hora de procurar ajuda.
O ideal, eu acredito que em alguns anos chegaremos lá, vai ser o trabalho preventivo com a saúde mental. Vai ser isso aqui, ó. Desde as escolas, talvez, assim, né? Talvez, abordando temas como, por exemplo, rotina de saúde mental. Para aquela pessoa que ainda não teve prejuízo significativo, criar um alerta e falar assim, opa, realmente, eu tenho que continuar por aqui para que isso não me cause prejuízo. Hoje, infelizmente, na área da saúde mental, as pessoas elas acabam buscando psicólogos, né, psiquiatras, têm buscado esses profissionais apenas após o início do prejuízo. Então, assim, isso aí eu já bato na tecla, não esqueça. Quem está vendo aí também, não esqueça disso. Causou prejuízo, precisa procurar ajuda. Sim. Espero que em breve consigamos ter isso de uma forma diferente, né? Sim. Buscando uma ajuda preventiva para que nem os prejuízos apareçam já. Mas é muito importante que nós tenhamos essa conscientização, né? Essa conscientização e procurar um profissional para te ajudar. Às vezes o profissional vai conseguir apontar e falar assim, querida, não, isso é porque você não está dormindo. Sim. Você fala assim, querida, não, na verdade isso realmente precisa de uma outra ajuda. Talvez você tenha aqui esse transtorno, nós vamos cuidar disso e tudo mais. Um ponto interessante que eu queria comentar sobre isso é a questão das responsabilidades, né? Nós não podemos também utilizar isso como uma muleta para que nós utilizemos como justificativo. Assim, não, é porque eu tenho TDAH, então eu esqueci que eu tenho que pagar a pensão para o meu filho. Não, peraí. Você tem responsabilidade, você precisa cumprir com suas responsabilidades. Esqueceu, então você vai pagar juros, Sim. Você vai ser levado à justiça se for necessário. Então, assim, precisamos sempre encarar nossas responsabilidades. Verdade. Tudo bem, esqueci. Hoje, por exemplo, tinha um compromisso aqui. Se eu não tivesse esquecido, eu teria que arcar com os prejuízos disso. Sim. Talvez me desculpar publicamente, tentar criar uma maneira de me dispor em outros horários, quaisquer que fossem, para que conseguisse remediar o problema. Então, assim, temos responsabilidades também. Nós não podemos fugir delas. Legal. Doutor, tem estratégia para montar uma rotina? Tem estratégia, assim, existem inúmeras estratégias, né? Eu particularmente uso alguns aplicativos que me ajudam muito, né? Acho que o básico de tudo, assim, seria uma agenda. Cria uma agenda ou uma rotina semanal, né? Sim. Muitos colegas médicos, principalmente no início da carreira, logo após formarem, tendem a ter uma rotina muito desregrada. Plantões noturnos que aparecem às vezes de última hora e tudo, e aí isso bagunça e acaba atrapalhando a saúde mental de uma maneira muito significativa. Outras profissões também, com um regime de plantões, às vezes não só noturno, mas plantão diurno, e às vezes sobre aviso, qualquer profissão que seja, essas profissões que não têm muita rotina tendem a causar mais prejuízo nas pessoas. Por isso que existem remunerações diferentes. Inclusive existe insalubridade, quem trabalha em regime noturno, adicional noturno, né? Eu acho que, perdão, insalubridade acho que não é o termo correto, mas o adicional noturno, quando a gente trabalha nessa situação e tudo mais. Então, eu acho que o começo é uma agenda básica. Ali, primeira coisa, segunda a segunda. Faça um planejamento básico. Isso não significa que você precisa cumprir aquele planejamento à risca todos os dias. Isso não significa que você não tenha intervalos vazios e algumas lacunas também durante o seu período da semana para que coloque coisas novas. Isso não significa. Porém, o básico da programação tem que ter. Eu tenho horário para acordar, eu tenho horário para dormir. Meus amigos vieram de outro país, estão aqui essa semana, mas eu durmo 10 horas. Então, 10 horas, tchau para vocês. Não, gente, não é assim. Teve um show esse final de semana aqui na cidade. Não é assim. Obviamente, você pode abrir essas exceções. Não é atleta, né? O que mais importa, mas até os atletas eles devem abrir algumas exceções de vez em quando. Né? Mas assim, o que mais importa é que você tenha um padrão. Sim. Eu gosto muito de um professor chamado Rafael de Abreu. Foi com ele que eu aprendi sobre psicologia tomista, de São Tomás de Aquino. E eu lembro, uma vez que nós estávamos no Rio de Janeiro, numa aula lá no Rio e tudo, e na hora do almoço a gente almoçou junto, ali os professores, né? O Rafael estava junto, e tinha uns colegas, aí eu lembro que
que foi muito engraçado, eu nunca esqueci isso. Na hora do almoço tinha o feijão primeiro, depois tinha o arroz, depois tinha a salada e as outras coisas ali na mesa, dispostas lá onde nós estávamos ali fazendo aquelas aulas aquele final de semana. E aí um colega que estava do lado, o professor Rafael vinha logo atrás, ele é psicólogo super conceituado, para mim ele é um dos maiores psicólogos do Brasil. Na área de psicologia tomista, eu nem vou entrar no mérito dele ser o maior, porque para mim isso aí não precisa nem ser dito, porque não tem discussão. Mas ele estava logo atrás e aí o colega brincou. Falou assim, tá faltando ordem aqui. Aí eu olhei e ri e falei assim, não, o feijão tinha que estar depois do arroz, eu não consigo, brincou, riu. Aí o Rafael riu por quê? São Tomás, ele falava muito sobre ordem, sobre como a ordem importa. E como ordenar as coisas faz diferença. Obviamente, São Tomás não falou de rotina e talvez hoje, no mundo que nós vivemos, talvez ele falasse algo do tipo, porque o foco dele ali era o foco da espiritualidade. São Tomás de Aquino, ele tinha esse foco para que a ordem e as virtudes, né, isso tudo gerasse no ser humano vou usar um termo, uma elevação para que ele conseguisse estar agradando a Deus ali e tudo mais. Só que se ele vivesse hoje, talvez ele falasse da rotina. E eu pensava sobre isso, né? Pensava sobre isso quando propomos o tema e tudo. Falei assim, será que São Tomás não falaria da rotina? Porque a ordem, ela é importante. A ordem, ela é importante. E nas nossas ações cotidianas, a ordem também importa. A ordem também importa. Então, assim, eu acho que a gente consegue tirar, talvez, um conceito lá do século XIII, de São Tomás, quando falava da importância da ordem das coisas, e trazer para hoje, para a nossa rotina, e enfatizar isso, que a ordem importa até para a realização das nossas coisas do cotidiano, sabe? Faz sentido. É a perspectiva assim, da perseverança mesmo que ele trazia, né? De você ter ali aquele cuidado ali, né, com as coisas e executar aquilo ali, né? Bob, quando a gente fala de rotina, né, a gente só pensa no trabalho, naqueles afazeres, aquelas coisas, aqueles compromissos pesados do dia a dia, né? Mas eu acho que na rotina também a gente tem que colocar os relacionamentos, né? Os relacionamentos familiares, de amizade. Faz parte, doutor? Com certeza, com certeza. Inclusive, isso faz muita diferença na saúde mental, né? Existem contextos, e uma coisa que eu aprendi também com outro professor, que existem contextos que precisam ser avaliados em todos os pacientes. Um deles, por exemplo, são as relações afetivas do paciente, né? Os relacionamentos amorosos, de amizade, familiares. Algumas coisas têm que ser analisadas em todos os pacientes, porque às vezes aí é o cerne do problema que precisa ser resolvido. Sim. Por outro lado, aqueles que têm uma melhor relação com os familiares, com os amigos, que deixam tempo para cuidar das coisas que também são importantes, eles tendem a ter menos prejuízos na saúde mental. E aí também, como eu falei de São Tomás aqui, falo também da religião aqui. E não cito nenhuma religião específica, né? Estávamos recentemente agora em São Francisco, agora no mês de maio desse ano, aqui da cidade fui com o Dr. Francis Silveira, médico psiquiatra, inclusive meu amigo, meu chefe, meu psiquiatra, eu brinco sempre. Deixo aqui um abraço pro Dr. Francis. E estávamos lá em São Francisco, na Califórnia, no encontro anual ali, né, no congresso anual que tem da Associação Americana de Psiquiatria. E um dos temas que foi muito abordado lá, um tema muito abordado, foi a espiritualidade e a psiquiatria. Inclusive, um colega nosso, né, médico psiquiatra de Juiz de Fora, Dr. Alexander Moreira, ele estava lá no lançamento do seu livro, né, A Ciência da Vida Após a Morte, e é uma pessoa que luta muito essa batalha da pesquisa na área da espiritualidade e da psiquiatria.
E é uma área que também é muito importante. Às vezes, nós abrimos mão, muitas vezes nos entregamos à velocidade com que executamos as tarefas diárias e esquecemos disso. Então, os afetos, né? Aí, amizade, namoro, casamento, família, filhos, pai, mãe, o que você tem como contexto de filhos, tudo. Você precisa ter tempo para que você aumente esses laços de amor, de amizade. São coisas que são muito importantes. E realmente exige um tempo, né? Exige um tempo. Sim. Doutor, desculpa. Não, pode ir. Nessas suas prescrições, né? Tem aí afastar do celular um pouquinho, sair um pouquinho das redes sociais? Como é que é isso? Ou isso não entra? Como é que funciona isso lá? Tem, cara, tem com certeza. Fugir, né, das redes sociais. Assim, como eu citei lá no início, é o equilíbrio, né? Uhum. Eu acho que tem aquele paciente que às vezes eu falo com ele assim, não, pega no celular um pouquinho, você está precisando conversar com algumas pessoas no celular no período que você está em casa, às vezes tá pessoa que viaja, que eu tenho pacientes que ficam 15 dias viajando a trabalho. E nesses períodos, eu não... Aí é caso a caso, mas nesse paciente específico, ele não podia se isolar, precisava que ele tivesse essa convivência com os familiares mesmo, convivência com a religiosidade dele, né? Assistir ali mesmo que online, o contato que ele tinha e tudo. Mas existem aqueles pacientes que a gente tem que falar assim, olha só, alarme 1 hora por dia no celular. Assim, completamente improdutivo, dado às vezes o nível ali de necessidade de acompanhar alguma rede social, e às vezes é até já um vício mesmo nas telas. Uhum. Existem pacientes que já estão ali com vício na tela mesmo, ele não consegue não ter aquela quantidade de informação sendo ali emitida no celular e recebida ali por ele. Então, tem os dois lados. Tem paciente que a gente puxa a orelha, principalmente questão do sono, higiene do sono. Eu tenho lá um roteirinho que a gente envia para o paciente, vamos fazer a higiene do sono, tá? Tá aqui, faça isso, abandone as telas pelo menos 30 minutos antes de deitar. Se for utilizar o celular a partir do entardecer, ativa ali um filtro de luz azul, um modo, não é modo noturno, né? Em outros celulares tem outros nomes, mas assim... ela fica mais suave, né? Isso, mais amarelada, assim. Isso. Tem uns filtros ali, eu acho que chama Night Shift no iPhone, não lembro. Assim. Mas tem esses filtros. Então, assim, existem técnicas e a tela, às vezes, ela é prejudicial para o sono, mas não só para o sono. Né? Às vezes, ela é prejudicial para a ansiedade do paciente. Exatamente. Às vezes, ela é prejudicial para aquele paciente que faz uma comparação ali. Né? Eu brinco que de vez em quando eu coloco umas coisas bem aleatórias no meu Instagram, porque senão se você só coloca coisa bonita, tem gente que vai começar a achar que a sua realidade é 100% dela. Não é, né? Obviamente que não faz também muito sentido você ficar expondo só os problemas, porque você vai causar prejuízo nas pessoas, né? Eu, na primeira segunda-feira do mês de julho, eu até lancei lá no meu Instagram, você falou, gente, meu projeto agora, esse mês de julho, fale bem das pessoas pelas costas. Né? Por quê? Dado o nível de tragédia que nós somos expostos, uma roda de amigos, se toda vez que alguém for falar de outra pessoa, for falar mal, você só está ouvindo problema, só está ouvindo coisa trágica, né? Então, acho que a gente tem que expor as coisas belas mesmo, o que é belo importa. Eu gosto muito de fotografia, de cinema, de arte, então acho que as coisas bonitas importam, e aí eu acho que a gente precisa mostrar o que é belo mesmo, o que é bom, falar bem ali, porque tragédia a gente já tem demais, né? Naturalmente, o ser humano, ele gosta de ouvir um pouco da tragédia, ele tem ali problemas morais e pesquisas na parte das neurociências têm sido direcionadas para tentar entender por que o circuito de recompensa, às vezes, ele é mais ativado com coisas ruins, né? E aí vem outras questões como o ego, né? Muitas outras coisas para serem abordadas, mas, às vezes, é mais atrativo ali as coisas ruins. Mas tem que ter esse equilíbrio, né? Eu, óbvio, que não vou postar, como eu expliquei agora, só coisas ruins por causa disso. A gente tem que mostrar coisas bonitas para as pessoas. Eu preciso falar bem do outro pelas costas, porque quem fala mal já tem gente demais para isso. Agora, quem está recebendo a informação, também às vezes ela vai falar assim, nossa, mas só coisa bonita aqui no Bruno, não é assim. Ou às vezes você falando bem da pessoa pelas costas, às vezes a pessoa vai criar um constrangimento absurdo, falando, nossa, mas eu nunca fiz isso e tal. Não, ter equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio, buscar o equilíbrio,
Você que não fala bem das pessoas pelas costas ainda, é a oportunidade de começar. Tá o convite aí, né? Fica o convite. Se tiver numa roda de amigos, lembre de elogiar. E na hora que for falar mal, fala na cara da pessoa, para ela poder melhorar aquilo que ela tem para melhorar com sabedoria, viu, gente? Não é chegar na cara da pessoa e arrumar uma confusão, não. Mas quando for falar bem, fale bem pelas costas, né? Doutor, para finalizar, tem um ditado popular que diz que melhor feito do que não feito, mesmo que não seja perfeito, né? Dentro da rotina, cabe esse ditado? Olha, eu acho que em parte, se não for mal feito, ele cabe. Porque assim, não ser perfeito, tudo bem. Mas também não pode ser mal feito. Crie sua rotina, estabeleça alguns padrões, busque ajuda. Existem profissionais que podem te ajudar, né? Às vezes, psicólogos na linha aí da terapia cognitivo comportamental vão ter uma tendência de ajudar um pouco mais nessa parte mais organizacional e tudo, né? Estabeleça aí os seus limites, entenda a sua realidade e cumpra com as suas tarefas, né? Obviamente, não precisa ser perfeito. Eu estimulo que seja o melhor possível, tá? Não precisa ser perfeito, mas eu estimulo que seja o melhor possível. E dentro da sua realidade, não deixe de executar aquilo que é possível, tomando sempre cuidado. Se sua agenda estiver superlotada, se você estiver sobrecarregado, você não vai conseguir fazer o seu melhor possível. Você vai começar a fazer mal feito. Sim. E aí não. Aí eu prefiro que você pare e escolha coisas que você vai poder abrir mão para que você consiga aí não ter esses prejuízos aí na sua própria saúde mental e na saúde mental das outras pessoas, tá? Estou olhando para ele, doutor, que eu estou querendo dizer para ele fazer a rotina dele no dia a dia, porque a gente recebe muito não, sabe? Para conseguir participar mais, não vou conseguir participar. Vou me organizar. Vamos aproveitar que está de férias, vai já combina com ela, falou assim, olha, o dia vai ser qual dia da semana? Qual período? Período, beleza. Aí você deixa esse dia, então você vai deixar esse dia para fazer alguma atividade que você consiga flexibilizá-la. Por exemplo, o dia que eu tenho algumas coisas que eu faço assim. Tem dias que eu deixo, esse dia aqui, nesse período, eu vou estar estudando, produzindo artigos, escrevendo meus artigos e pesquisando, minha parte de estudo. É algo que é flexível. Então, eu estou ali no meu estudo, precisa encaixar algum podcast, alguma entrevista, alguma reunião, eu consigo encaixar e consigo, em outro momento, repor aquele período ali de estudo ou de pesquisa, que seja, né? Ele aprendeu, doutor. Aí, ó. Bom, quero te comprar agradecer. uns post-its, né? Comprar uns post-its, uma agenda. Tá vendo, né? Quero te agradecer demais por você ter aceito. Graças a Deus você colocou hoje o podcast na sua rotina. Para mim é uma honra. Valeu, tá? Obrigado, foi uma honra. Doutor, muito obrigada também pela sua participação. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, né, para as pessoas aprender que a melhor coisa que tem é a gente ter uma rotina, né? E que rotina realmente é coisa de gente certa, né? É isso aí. E os que têm medo, não, isso é coisa de gente certinha demais. Não me preocupa com isso, não. Pensa que a rotina é o seu aliado. A rotina está aí para te ajudar, para você viver melhor, cumprir com suas tarefas e evitar prejuízo na sua saúde mental. Obrigado. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.